A cada 4 minutos, uma mulher é agredida por um homem. O Brasil é o 5º país mais populoso do mundo, onde as mulheres correspondem a mais da metade da população, e com ações e ideias feministas tentam superar a desigualdade de gênero que se reflete na falta de representatividade política, já que as mulheres ocupam apenas 15% dos assentos no Congresso. Do ponto de vista histórico brasileiro, a violência contra a mulher é herdeira de uma cultura com raízes em uma sociedade escravocrata. A violência contra a mulher é uma questão histórica e sociológica que nós vamos encontrar sobretudo quando se constitui a questão da sociedade greco-romana com a visão do patriarcado. A partir desse momento, a mulher é vista como objeto pertencente ao homem. Então se iguala as mulheres às coisas. Mas não são apenas as mulheres que são igualadas às coisas. Os filhos também são, e os escravos também. Daí a violência que nós temos não só contra a mulher até os dias de hoje, mas também contra os negros, associados ainda hoje à escravidão. A violência contra a mulher é naturalizada desde o Império Romano, com a questão do patriarcado. Mas ela se agrava depois com a Igreja Católica, com o catolicismo. Mas não apenas com o catolicismo, os muçulmanos também coisificam a mulher, ao colocá-la como objeto do desejo do homem. E nesse sentido, a Igreja Católica colocou um projeto tão grande que foi a Inquisição, para garantir o controle da mulher do seu desejo e do seu corpo. Então o trabalho que o cristianismo fez contra a mulher a coisificou demais. E nesse sentido, um dos pontos máximos é quando nós chegamos do século XIX para o século XX, que se coloca Maria como virgem, mesmo tendo concebido um filho. Isso coloca a mulher totalmente como objeto, naturalizando assim o controle total de sua sexualidade e do seu corpo. Meu nome é Denise Batista, eu tenho 38 anos e nós nos conhecemos muito jovens, né? Adolescentes na verdade, na faixa etária de uns 13 anos por aí. E a gente se conheceu através de familiares, festas que aconteciam em casa no final de semana. Na época eu morava em São Bernardo do Campo, ele também. E assim, a gente foi se conhecendo, foi surgindo o interesse, né? Porém muito jovem. Então os nossos pais ficavam ali fiscalizando tudo. Logo depois eles liberaram para que a gente pudesse namorar em casa, né? Era um namoro normal de adolescente. A gente tinha os nossos horários para se ver. Tinha autorização dos pais para sair e assim era uma pessoa muito presente, né, carinhoso. Ele tinha assim uma forma de ser que sempre me chamava atenção, assim, meio que protetor, tudo mais. Então ali começou o namoro sério, realmente a gente assumiu o namoro. Logo a gente pensou em casar, mesmo muito jovem, a gente pensou em casar. E a gente falou com os nossos pais, eles não aprovaram muito, né? Porque sabia que a nossa cabeça, a nossa maturidade ainda não era para um relacionamento sério, né? Bom, a violência nada mais é do que um fato típico, né? O fato típico, nesse caso, uma ação ou uma omissão baseada no gênero, que pode causar, então, aí alguns tipos dessa violência relacionada à família. Então, por exemplo, você tem violência psicológica, a violência física propriamente dita, você pode ter violência sexual, você pode ter, assim, outros tipos de dano, como até mesmo um dano moral, né? Um dano que ele é estendido aí pelo afeto psicológico que vai acontecer. Toda essa forma de violência, ela vai estar, quando está relacionada ao gênero e num ambiente familiar, ela é enquadrada como uma violência, no caso aí, familiar. Como eu disse, essa forma ela interpreta, ela é tida de várias outras
nuances, né? Então você pode ter, por exemplo, o marido que não quer que a esposa tenha uma autonomia e impede ela de trabalhar, de ser manicure, cabeleireira, quebrando os materiais dela. Esse é um tipo de ocorrência comum. Ou mesmo o fato dele não deixar ela trabalhar é uma forma de violência para continuar mantendo uma dependência dessa mulher ao casamento, ao marido. Então, sem dizer, lógico, nas violências físicas, né? Ameaça, mesmo a violência física propriamente dita, são situações corriqueiras, infelizmente. A lei ela tenta garantir alguns direitos da mulher, mas a gente sabe também que a lei ela falha, às vezes ela não opera, né, devidamente. Mas também existe o fato de que essas mulheres não procuram a lei como um recurso, né, para se proteger. E isso, né, é muito comum, né? A gente percebe que isso é mais comum do que mulheres que procuram, por exemplo, recorrer à Lei Maria da Penha ou fazer um boletim de ocorrência, enfim, denunciar esse parceiro aí que agride. E eu acredito, né, que isso se dá muito porque essas vítimas, na maioria dos casos, elas estão envolvidas, né, afetivamente com esse agressor. Então elas têm muito medo, né, de que caso elas procurem algum tipo de ajuda, né, no caso da lei, que isso interfira no relacionamento. Também elas sabem que às vezes por a lei não funcionar, isso pode ali gerar mais conflito dentro daquele relacionamento e elas podem ser punidas por isso, né, isso também é muito comum. Agora, em relação ao tratamento psicológico, né, o que eu posso dizer é que em nenhum caso, né, a gente pode obrigar alguém a procurar, né, um tratamento, até porque ele só vai funcionar, né, se partir da vontade dessa pessoa de receber alguma ajuda, né. Então, em relação a isso, e eu acho que também em relação à lei, não dá para ninguém de fora ali conseguir exatamente forçar, né, a vítima a procurar ambas essas ajudas. O que eu acho que dá para fazer é algum tipo de aconselhamento, enfim, oferecer alguma escuta para isso que está acontecendo, né, tentar entender como que a pessoa está entendendo tudo isso, né, e quais são as razões dela não procurar ajuda. E eu acho que uma forma interessante é oferecer um apoio ali, né, em casos de vítimas que têm muito medo de procurar ajuda e depois serem punidas por conta disso. A gente foi morar junto, né, e por ser muito novos, tudo era novidade, tudo era muito legal. Porém, no namoro havia alguns sinais, né? Algumas pequenas coisas que a gente costuma ignorar e que lá na frente isso se torna um problema, né, no relacionamento. Então, depois de morar junto, a gente começa a conhecer realmente a pessoa, né? E aí o comportamento dele começou a mudar. Ele mostrou assim ser uma pessoa mais agressiva, sem paciência. Então, depois de morar junto, eu percebi que ele não era aquela pessoa que eu conheci, né? E ele se tornou uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito nervosa, uma pessoa sem compromisso. Ele queria estar comigo, mas ele também queria estar com uma vida de solteiro. Ele não respeitava os horários, não aceitava nenhuma cobrança, não tinha diálogo, né? E aí começou a parte ruim do relacionamento. Então o comportamento dele mudou totalmente. Aquela pessoa atenciosa, carinhosa, do namoro, já se tornou um homem brusco, já se tornou uma pessoa sem paciência, né? Muito agressivo para assuntos tão pequenos, para coisas do dia a dia que a gente precisava resolver. Ele foi mostrando realmente quem ele era. Logo depois que a gente começou a se relacionar, eu fiquei grávida da minha filha. Então eu comecei a ficar muito tempo sozinha, ele ia trabalhar, ele saía, ele passeava individualmente com os amigos e eu comecei a ficar sozinha em casa. Então assim, começou a mudar o comportamento. Como eu já havia falado, ele começou a ser muito agressivo comigo. Então começou em pequenos empurrões, gritos frequentes, sabe? E quando eu vi, eu já estava numa situação onde eu me encontrava muito vulnerável, eu já não tinha mais o controle daquela situação. Então ele começou a chegar em casa bêbado, então ele empurrava, eu caía sentada na cama, ele começou a pegar no meu cabelo e quando eu vi ele já estava me agredindo de forma bem difícil até de falar. Mas
Foram muitas agressões, praticamente a semana tem 7 dias, acontecia muitas vezes de 6 dias eu ser agredida durante a semana, 4 dias na semana eu ser agredida. Então assim, foram muitas as agressões, eram diárias, muitas delas eu já estava grávida da minha filha, assim, teve vezes de ficar mancha roxa no corpo, alguma marca mais profunda, arranhões, e eu falava para as pessoas que eu tinha caído, que eu tinha me machucado, que eu tinha, né, na época a minha família morava muito longe, minha família morava, né, em São Bernardo do Campo e eu vim para a cidade de Ribeirão Preto com ele. Então assim, a minha família nunca estava ciente do que acontecia. E a família dele sabia de muita coisa, porém a família também não ajuda nesse sentido. As pessoas querem justificar, olha, se agrediu é porque você fez alguma coisa, né? E foram vários boletins de ocorrência, né? E vários boletins de ocorrência que não levaram a nada. Né, foi um período muito difícil na minha gravidez. Depois da gravidez, continuou todas as agressões, traições. Continuou aquela vida difícil. Assim, chegou dias de eu pensar em tirar minha vida mesmo, de verdade. Porque eu pensava, meu Deus, se eu não fizer alguma coisa por mim, quem vai fazer? Primeiramente, para denunciar, não precisa necessariamente de um advogado. Hoje, a Lei Maria da Penha, que é quem é o grande divisor de águas de violência doméstica, ela estabelece que a mulher ela tem que ser atendida numa delegacia de polícia, preferencialmente uma delegacia especializada, e essa ação contra o agressor, ela é uma ação movida pelo Ministério Público, independentemente de haver um advogado e de ter uma representação da vítima. Ou seja, não tem mais aquele negócio de que a mulher precisa levar à frente o processo. Uma vez que chega uma prova, uma comunicação de uma agressão, de uma violência, em todas as suas nuances, o Ministério Público vai promover uma ação penal contra a pessoa. Alguns casos de feminicídio chocaram o Brasil pela brutalidade dos crimes. Em Pirassununga, em São Paulo, um homem de 41 anos ateou fogo contra a ex-namorada, por ela não ter aceito o fim do relacionamento. O autor teria encontrado em um veículo um coquetel e colocado fogo no carro. A mulher morreu. O caso de Mariana Forte Baza também causou revolta pela violência. A estudante de fisioterapia desapareceu após sair da academia que frequentava na cidade de Bariri, no interior de São Paulo. Ela foi encontrada em um município a 75 quilômetros de Bariri, morta, depois de ter aceitado a ajuda de um homem para trocar o pneu. As investigações localizaram o autor que confessou o crime e admitiu ter furado o pneu da estudante com a intenção de sequestrá-la. Ou o caso de Elaine Pérez Caparrós, de 55 anos, que teve mais repercussão na mídia em 2019. A empresária foi espancada por quase 4 horas em seu primeiro encontro com Vinícius Batista Serra, após se conhecerem pelas redes sociais. Ela foi encontrada desacordada em seu apartamento. Medo era diário, porque eu tinha medo, eu já não me expressava mais, eu não sorria mais, eu não tinha coragem de conversar com as pessoas sobre o assunto. As pessoas falam para você, é muito duro isso, mas as pessoas falam para você que você está suportando aquilo ali porque você quer. Mas ninguém estende a mão para te ajudar, na maioria das vezes. Você fica ali presa dentro daquela situação, dependente daquela pessoa que te agride, que te machuca, que te isola de todo mundo. E procuram um tratamento, né, psicológico, elas procuram um espaço seguro para elas poderem falar justamente das questões delas, né? Então, do seu sofrimento, né, do que está acontecendo. E se uma mulher procura um tratamento por consequência, né, de ter vivido esse tipo de problema, né, da violência, é natural que ela fale, né, ela se abra ali, porque ela está ali buscando um espaço para ser ajudada. Eu acho que em relação a outras pessoas, né, no caso familiares, colegas, isso é muito mais difícil, porque as pessoas elas têm vergonha, medo, enfim, cada uma a sua própria razão para querer esconder isso, porque elas vão se sentir expostas, né, e não é uma coisa simples também, né, falar desse tipo de coisa.
o que não se aplica para um profissional da área da saúde, né, que é uma pessoa destinada a esse tipo de fala. Depois de cada agressão, ele fazia eu me sentir muito mal. Ele tentava de alguma forma me convencer de que eu era culpada, que se eu não tivesse falado com ele daquele jeito ele não teria me agredido, que ele estava nervoso, que ele não estava num dia bom. Geralmente ele tinha uma justificativa e essa justificativa era uma culpa que ia se acumulando dia após dia sobre as minhas costas, né? Então assim, eu já me sentia mal com isso. E eu cheguei a acreditar muitas vezes que a culpa era minha, né? Muitas vezes eu retirei a queixa na delegacia devido a me achar que eu era culpada. Bom, a primeira dificuldade que a mulher sempre encontra é quebrar essa barreira da violência, né? É se despertar para realmente se ir contra o agressor. Então essa primeira parte, essa primeira dificuldade que a mulher tem é de se libertar desse relacionamento tóxico e procurar ajuda. E aí, procurando ajuda, ela acaba também vivendo um martírio. Nem sempre, nem em todas as cidades, nós temos uma delegacia de polícia especializada, aonde ela vai ser recebida por agentes públicos do sexo feminino, aonde que ela vai ser ouvida por mulheres e aonde mulheres, autoridades policiais vão tomar atitudes contra esse agressor. Por quê? Porque hoje a lei preserva um interesse de impedir que essa mulher mantenha-se nessa circunstância sendo agredida. Chegou num ponto que ficou insuportável. E aí quando eu olhei para a minha situação, falei, gente, o que eu vou fazer? E aí um dia eu fiquei em casa com as minhas... Eu já tinha outra filha, porque ao longo desse tempo eu tive outra filha com ele. Aí as pessoas perguntam, como que você teve outra filha com ele? Muitas vezes eu fui forçada a praticar o ato sexual sem o meu consentimento. Muitas vezes ele chegava em casa já agressivo, já bêbado, e a gente passa por isso e a gente muitas vezes a gente fisicamente, psicologicamente, você está ali numa situação tão difícil e você suporta tudo aquilo ali. E aí eu já tinha a minha segunda filha nessa altura e ele chegou muito estranho em casa, né? Eu já não morava mais com ele nessa época, mas ele frequentava a casa onde eu ia, porque eu morava com a irmã dele, então ele fazia escândalo no portão, ele esperava o momento que eu ia estar sozinha com as meninas, ele entrava, ele ia no meu trabalho, fazia escândalo no meu trabalho. E aí ele chegou e eu estava sozinha com as minhas filhas e com a minha sobrinha, e ele começou a brigar, puxar um assunto para ver se brigava, para ver se discutia, e eu não dei muita atenção. Então ele já partiu para a agressão. Nesse dia foi a agressão mais difícil da minha vida. E as crianças presenciaram tudo, tanto a minha sobrinha como as minhas duas filhas. E foram muitos chutes, muitos socos, muitas pancadas na cabeça. E com muita dor, já me arrastando, eu consegui chegar até o portão. Foi o momento que ele voltou. Eu acredito que ele deve ter voltado para pegar uma faca, alguma coisa, porque ele falou: você não vai ficar comigo, mas você também não vai ficar com ninguém. Porque ele sabia que eu estava decidida a separar. Foi quando eu decidi separar que chegou essa agressão mais violenta. Foi assim, foi o fundo do poço ali. O patriarcado é um sistema típico que no seu modelo ideal existe apenas no Império Romano. Então no Império Romano o homem tinha direito de vida e de morte sobre a mulher, sobre as suas crianças, sobre seus escravizados. Então esse é o patriarcado, no sistema mais puro. Depois do patriarcado, quando acaba o Império Romano e inicia a Idade Média, nós entramos naquilo que eu chamo de patriarcalismo. O patriarcalismo é uma forma de escola informal do cotidiano. Aqueles hábitos culturais implantados pelo patriarcado permanecem vivos do patriarcalismo e ele explode com a Inquisição. A Inquisição é a forma institucional do patriarcalismo, controlando o corpo da mulher, os saberes das mulheres, as suas práticas. Basta pensar que feiticeira era a mulher que era capaz de curar o corpo de alguém. Basta dizer que a feiticeira era alguém que era feliz. E isso não era próprio de seu sexo, de seu gênero nessa época. Quando eu dei por mim,
eu não sei nem como eu cheguei no hospital. Eu sei que eu já estava cheia de aparelhos, os médicos tiveram que me reanimar, porque a agressão foi muito forte. Então o médico virou para mim e falou assim, olha, você tem família aqui? Eu falei, eu tenho as minhas 2 filhas. Ele falou, seria importante elas virem te visitar, porque a sua situação é a seguinte, um pedaço do seu baço, o seu baço está inchado, você está com uma hemorragia interna do lado esquerdo e foi arrancado um pedaço do seu fígado. Foi assim que eu cheguei no hospital, nessa situação. E aí ele falou assim, ele virou para mim e falou assim, olha, a gente vai te abrir e para tentar estancar, né, essa hemorragia que está do lado esquerdo. Porém, se essa hemorragia ela tomar posição, você vai morrer. Por isso que a gente está pedindo para você trazer suas filhas para te ver. A gente não sabe se depois dessa cirurgia você vai viver. E aí ali foi quando eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Porque nesse dia eu fui agredida dessa forma porque eu não aceitei voltar com ele. Voltar o relacionamento com ele. Aí ele falou pra mim, tudo bem, você não vai voltar, você não vai ficar comigo, mas você também não vai ficar com ninguém. Lembrando que essa agressão aconteceu na frente das minhas filhas. Isso causa um trauma, assim, hoje minha filha tem 21 anos e a caçula tem 19. As consequências vieram até os dias de hoje. Sobre o tratamento, né, que tem essa especificidade, né, da vivência de uma violência, ele não é diferente de um tratamento de outras pessoas, né? Ele vai seguir ali a mesma direção de tratamento. Então a gente vai entender o que se passou com aquela vítima, a gente vai entender quais foram os danos, né, disso que ela passou, a gente também vai tentar entender o porquê, né, em alguns casos aquela mulher aceitou esse tipo de situação, porque é muito comum que elas vivam grandes períodos, né, com esses abusadores, né, muitas vezes são pessoas que elas têm relacionamentos ali, né, diferente de uma agressão, uma violência pontual ali, né, por um estranho. Aí a gente vê que essas pessoas, elas procuram ajuda e tal. Agora, no caso dessas pessoas que continuam, né, dessas mulheres que ficam com esses maridos, enfim, esses companheiros que as agridem, a gente também precisa entender, né, quais são as razões, né, de alguém continuar em algo assim. E também é muito comum que isso se repita, né, que as pessoas entrem em relacionamentos diferentes, mas com a mesma dinâmica. Então são situações que acabam se repetindo, então isso também diz algo ali daquela mulher, então a gente precisa também trabalhar com isso. Mas de uma forma geral, né, não há nada que seja exatamente diferente para esse tipo de caso do que dos outros casos ali de diversos outros sofrimentos. O neopatriarcado é algo que se estabelece no século XX e ele começa com a luta pelo direito do voto, com aquilo que nós podemos chamar de feminismo branco de classe média, porque o exercício do voto era um privilégio que as mulheres de classe média sonhavam. E não só elas, as demais também. Mas a mulher negra, a mulher pobre, estava trancafiada em casa, trabalhando para a mulher branca. Então o neopatriarcado, ele vai mostrar essa questão da simbiose entre patriarcado e racismo. E ao mesmo tempo vai mostrar a questão de que o neopatriarcado, ele admite conquistas legais, mas ele não admite a efetivação plena dos direitos. E nesse sentido nós podemos falar dos privilégios dos homens. Os privilégios dos homens são garantidos porque a não efetivação do direito do aborto da mulher é um privilégio masculino, porque ninguém aponta um homem na rua porque a namorada dele fez aborto, e não raro pago por ele e pela sua família. E nesse sentido, pais de meninos protegem os meninos e reproduzem a exploração com suas filhas. Não só a exploração, como a dominação e a exclusão das mulheres. As agressões físicas e psicológicas são as principais formas de violência contra a mulher. Um problema social e de saúde pública que atinge todas as etnias, classes sociais, escolaridades, religiões.
Apesar dos avanços obtidos pelas mulheres na defesa de seus direitos, o problema existe, é real. Por isso, mulher, se você vive algum tipo de violência, denuncie, não se renda, não tenha medo, unidas venceremos essa batalha.